Uma promessa feita no final do ano passado agora se tornou realidade. O Instagram anunciou nesta terça-feira que começou a implementar nos últimos dias uma série de restrições aos perfis de adolescentes na América Latina, inclusive aqui no Brasil. A medida foi anunciada após a Meta, dona da rede social, ter sido alvo de vários processos judiciais. A empresa foi acusada de não adotar nenhuma ação preventiva, mesmo sabendo que a plataforma é potencialmente danosa para a saúde mental de jovens, em especial as meninas. As restrições serão ativadas automaticamente e só poderão ser retiradas com autorização dos pais. A partir de agora, todas as contas de adolescentes serão privadas. Isso significa que os usuários só poderão receber mensagens, marcações e menções de seguidores e conexões existentes. O Instagram também vai impedir que menores de idade recebam notificações entre 10 da noite e 7 horas da manhã. Essas contas ainda terão configurações mais restritivas para conteúdos sensíveis. Mais detalhes estão no QR Code que aparece agora na sua tela. E justamente hoje, dia 11 de fevereiro, é o dia celebrado para o Dia da Internet Segura. Chegou a hora de uma entrevista bem bacana aqui no Olhar Digital News. E para isso vamos receber a doutora Gisele Karasawa, que é advogada e especialista em direito digital e também proteção de dados. Deixa eu colocá-la aqui na nossa tela. Olá, boa noite, doutora Gisele. Bem-vinda ao Olhar Digital News. Obrigada, Marisa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora Gisele, vamos falar sobre esse assunto um pouquinho. Eu queria que você explicasse como essa novidade da Meta, do ponto de vista do direito digital, e que outras ações, não é, do tipo estão em andamento, não só no mundo, mas aqui no Brasil. Muito bacana. A proteção, né, das crianças e dos adolescentes aqui no ambiente digital é uma pauta que ela é muito presente no mundo todo, mas aqui no Brasil ela também é uma pauta quente, né? Se a gente puder exemplificar aqui, nomear algumas ações que estão acontecendo no Brasil, a gente pode citar que em dezembro de 2024 foi publicada a Lei 18.058, que proíbe o uso de celulares nas escolas tanto da rede pública como da rede privada no estado de São Paulo. E é interessante que logo na sequência, aqui em janeiro de 2025, foi publicada uma lei federal, a Lei Federal 15.100, mas dessa vez com abrangência no território brasileiro, né? Nesse sentido de restringir, limitar o acesso, né, ao ambiente digital, pelo menos ali no período em que as crianças e adolescentes estão na escola, né? Uma outra iniciativa que a gente pode destacar aqui nesse sentido é o PL 2628 de 2022, que ele se encontra ali tramitando no Congresso, e ele dispõe sobre proteção das crianças e dos adolescentes justamente no ambiente digital, com regramentos muito específicos com relação ao controle parental, com relação ao acesso às redes sociais, temas, por exemplo, como publicidade no meio digital para esse público e jogos eletrônicos. Então, esse é um tema que está muito quente aqui no Brasil também, não só ao redor do mundo. Agora, Gisele, a Austrália até recentemente tornou-se o primeiro país a proibir o uso de redes sociais para menores de 16 anos. Você acredita que esse é um caminho, digamos, mais rígido até, que também deve ser adotado ou que possa ser adotado aqui no Brasil ou não? Bom, a gente já comentou esses casos dessas regulações, dessas leis que limitam, né, o acesso ao celular, né, das crianças durante o período pedagógico. E além disso, né, não só aqui no Brasil, mas também a gente tem notado um movimento muito forte, como por exemplo nos Estados Unidos, na Flórida, né, houve a aprovação em março do ano passado de uma lei estadual que também proíbe crianças menores de 14 anos o acesso às redes sociais. E aí os jovens de 14 e 15 anos precisam do consentimento dos pais para usar as plataformas. Mas aqui no Brasil especificamente, acho que vale mencionar, né,
um recente processo sancionador da ANPD. A ANPD é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, contra o TikTok, que ilustra muito bem essa discussão que a gente está tendo agora, né? A ANPD, ela determinou, né, a desativação integral do recurso de feed sem cadastro da rede do TikTok, porque antigamente, até um tempo atrás, era possível qualquer pessoa acessar qualquer conteúdo sem nenhum tipo de cadastro prévio, né? E nessa decisão, a autoridade determinou, então, a desativação integral em até 10 dias úteis, né, para justamente assegurar ali que aquelas crianças e os adolescentes não utilizassem a plataforma sem esse controle, sem esses mecanismos de verificação de idade, né, considerando ali um risco muito grande de incompatibilidade dessa prática com o ordenamento jurídico que a gente tem hoje, né, inclusive, especialmente, o princípio do melhor interesse das crianças e dos adolescentes. É importante destacar aqui que a ANPD, ela seguiu uma tendência forte de reguladores internacionais. A gente pode citar aqui a Comissão Europeia e a Information Commissioner's Office, que é a ICO do Reino Unido, a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, que tem essa abordagem mais rigorosa para serviços que apresentam ali um risco maior para os menores de idade, né? E só abrindo aqui um parênteses, inclusive sobre a ICO, eles desenvolveram um guia prático muito interessante de design, né, dos melhores padrões a serem adotados pelas plataformas online, né, para justamente proteger ali as crianças e os adolescentes, né. Esse guia, ele aborda ali práticas de privacy by design, ele aborda qual é a melhor metodologia para você trazer ali transparência de informações relevantes para as crianças, como, por exemplo, informações relacionadas à privacidade, ao conteúdo de aviso de privacidade. Então, utilizar técnicas de visual law, utilizar vídeos, ilustrações para justamente conseguir proteger mais esse público que é mais vulnerável. E aí, só para finalizar esse ponto, Marisa, acho que é importante destacar aqui, voltando para o Brasil, que esse tema, né, relacionado à proteção de dados no ambiente digital, ele é um tema prioritário que está ali na agenda regulatória da ANPD para esse biênio, né, ou seja, nos anos de 2025 e 2026. E a gente tem uma forte expectativa de que tenha ali um instrumento regulatório seja publicado ainda neste ano. Agora, doutora Gisele, falando em direito digital e proteção de dados, na sua opinião, quais são as melhores práticas para que, de fato, a gente possa tornar o uso das redes sociais, especialmente dos jovens, um pouco mais seguro? Ai, Marisa, a gente sabe que esse público é um público especialmente vulnerável para ações como cyberbullying, aqueles desafios perigosos que acontecem nas redes sociais, né, que podem levar à automutilação, né, das crianças e dos adolescentes. Tem casos de extorsão, de nudes, phishing, enfim. Então, existe ali uma sensibilidade muito grande com relação ao tema, né? Então, nesse contexto, a construção de um ambiente digital seguro, né, especialmente ali olhando para esse público, é um grande desafio, né? E ele deve se pautar no esforço coletivo, né, que deve começar tanto em casa, com os pais, com a família, numa conversa com as crianças, né, mas também passa ali pelas escolas, pela sociedade como um todo e pelo poder público também, né, que vai muito além de iniciativas de regulação, né? E quando a gente olha para as plataformas, além de medidas técnicas, né, para garantir um acesso seguro, né, que de uma forma mais ampla a gente pode até citar, por exemplo, medidas de segurança da informação, como autenticação de duplo fator, por exemplo, o que eu digo aqui como o pilar, a pedra angular, né, o pilar fundamental para a gente começar a construir uma internet mais segura é olhar para a educação digital, né, literacia digital, né. Isso e o controle parental. O controle parental ali muito mais como uma parceria ali com os pais para validação e gestão de acesso nas redes sociais e, inclusive, configuração de restrição a conteúdos específicos. Então, é um desafio que está para todo mundo, né? A gente não pode colocar só na mão da escola, nem só nas mãos dos pais. Eu acho que é um desafio coletivo aqui de toda a sociedade para que a gente consiga construir a internet um ambiente mais seguro.
Com certeza. Bom, conversamos com a doutora Gisele Caraçal, que é advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. Doutora Gisele, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por essas explicações todas. Com certeza voltaremos a falar em outros momentos. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, prazer. Boa noite. É isso aí, pessoal. Tá aí um ponto de discussão, como nós temos sempre acompanhado aqui no Olhar Digital News, essa questão dos jovens e redes sociais. Bom, vamos caminhando e acompanhando.